Parem as máquinas, parem a luz e parem a ação. Para tudo! Matt Damon recentemente num podcast soltou o verbo sobre as novas produções hollywoodianas, principalmente relacionadas à Netflix, sobre como os filmes agora são pensados sobre um novo público e sobre como isso vai mudar a nossa forma de enxergar, de assistir o cinema, séries e demais conteúdos da sétima arte. A real é que agora os filmes são feitos pensando em quem está assistindo eles com o celular na mão, sem prestar atenção de verdade naquilo que está passando. Eu sou o seu Santiago e hoje eu vou falar para vocês sobre o algoritmo da produção de cinema, o uso de inteligência artificial para a produção dos filmes e sobre a nova forma de se consumir conteúdo e como isso está matando a narrativa. Vamos falar do início de toda essa polêmica, onde foi que isso tudo começou e por que esse assunto do nada ficou relevante. O Matt Damon, que vocês vão conhecer ele por filmes como Resgate do Soldado Ryan, por Oppenheimer, ou a franquia dos filmes de Jason Bourne, ele estava em um podcast recentemente, o podcast do Joe Rogan, que é um dos maiores podcasts do mundo. Ele estava falando sobre algumas coisas relacionadas a indústrias. E durante essa conversa, durante esse bate-papo, ele falou sobre a Netflix no geral, sobre como é a nova forma da Netflix produzir conteúdos e como que isso vem até inclusive em contrato. Basicamente ele fala que a Netflix coloca ali que os diálogos no filme precisam sempre repetir aquilo que está acontecendo na trama e que eles precisam puxar a atenção de quem está assistindo, nós, telespectadores, logo nos primeiros 5 minutos, porque senão você vai perder esse telespectador. Porque a real é que agora todo mundo assiste os filmes com o telefone na mão. Assistir um filme já não é mais aquela questão de você prestar atenção à arte que está sendo feita, aquilo que está sendo produzido para você assistir. Agora é só simplesmente uma trilha sonora para você fazer outra coisa enquanto você escuta o filme e não presta tanta atenção. E é muito importante a gente ressaltar o quanto isso não é só uma opinião isolada. A gente está falando de alguém que vive há anos dentro dessa indústria e que inclusive tem filmes produzidos ali na Netflix. Então ele sabe do que ele está falando. Falando especificamente do podcast. Ele explica que o modelo tradicional de fazer filmes ele já é bem comum. Vocês provavelmente devem saber, para quem não sabe eu vou explicar agora. Existe um ato 1. Geralmente esse ato ele possui sim uma ação, mas ele é mais para explicar um contexto, apresentar os personagens e trazer você para a trama. Existe o ato 2, que geralmente é o desenvolvimento dessa trama, onde a gente vai conhecer mais personagens, mais mistérios e entender exatamente uma problemática maior, onde você vai ter um desenvolvimento maior dos personagens, suas interações, e a gente vai ter o ato 3, que geralmente é o ato final. É o embate final, é a última batalha, é geralmente onde você vai ter as cenas mais épicas e, por fim, esse encerramento ali dos personagens. E bom, parece que a Netflix ela encontrou um novo método de produzir filmes, justamente porque ela entendeu que o público já não quer mais assistir filmes desse modelo tradicional. Eles querem algo diferente. Eles precisam que você tenha ação do início ao fim. Eles precisam que você repita várias vezes o que está acontecendo no filme para que o público continue preso e ele continue entendendo. É como se as pessoas elas não prestassem mais tanta atenção nos filmes como antigamente. E por causa disso você precisa mudar esse conceito, você precisa mudar essa fórmula tradicional. É basicamente como se a Netflix estivesse dizendo que se você não conseguir que a pessoa preste atenção logo nos primeiros 5 minutos do filme, você perdeu esse telespectador. Toda essa polêmica ela vai de encontro com algo que também é muito importante e relevante, que é o uso de inteligência artificial na produção cinematográfica. Até porque a inteligência artificial está presente nos filmes há muito tempo. Mas a verdade é que só agora ela está sendo mais incorporada dentro dessas produções. A inteligência artificial ela já é utilizada de várias formas diferentes, mas eu vou começar aqui falando sobre o algoritmo especificamente. O algoritmo pode ser qualquer um. O algoritmo do YouTube, o algoritmo da Netflix, que basicamente é um sistema que vai coletar dados sobre como as pessoas estão se comportando enquanto elas assistem o filme, para identificar que tipo de conteúdo elas mais gostam, que tipo de conteúdo elas mais podem gostar, por que elas estão gostando desse conteúdo e como recomendar outro conteúdo baseado no conteúdo que ela já está assistindo. Isso acontece no YouTube direto. Você está lá vendo um vídeo, vendo ali de repente uma gameplay, por exemplo. E aí o YouTube vai identificar que você gostou dessa gameplay, você está bastante tempo assistindo. Então ele, com base nisso, vai te recomendar vídeos dentro daquilo que você já está assistindo. Ele pode entender, bom, tem alguma coisa nesse vídeo aqui que prende ele que está gostando. Então vamos recomendar esse vídeo daqui para ver, de repente, qual deles ele escolhe e o que esses vídeos têm em comum para a gente continuar recomendando isso para ele. E na produção de filmes, isso obviamente não é diferente. Por que as pessoas estão assistindo esse filme? O que tem nesse filme que mais chama a atenção, que mantém as pessoas mais presas? E como a gente pode produzir filmes mais parecidos com esse daqui, para que a gente continue lucrando e trazendo as pessoas para o cinema. É claro que isso possui seus pontos positivos.
Até porque quem não gosta de assistir um filme ou, de repente, um conteúdo dentro daquilo que você já gosta, você já sabe exatamente aquilo que você gosta, você vai continuar assistindo aquilo. E realmente, é um conforto que você vai ter. Mas do ponto de vista artístico, a gente já começa a ter um problema, porque os filmes vão começar a ser produzidos em massa, dentro daquilo que o espectador pode querer gostar, vão ser filmes cada vez mais genéricos e vão ser uma mistura de tudo aquilo que você já assistiu antes. E isso não necessariamente é bom. E a indústria pode errar muito nesse caminho, como já errou no passado. Vários filmes que são cada vez mais genéricos e que realmente não tem aquele apelo artístico interessante. Claro, dentro de algumas áreas isso é muito importante, você saber exatamente onde você pode puxar um gancho para atrair mais as pessoas, onde você pode, de repente, controlar melhor o seu público. É interessante você ter esses dados, é importante esse uso do algoritmo. É tipo eu saber que esse é o melhor momento para você dar o like nesse vídeo se você estiver gostando e ajudar a recomendar esse vídeo para mais pessoas. Você se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos e para você também compartilhar esse vídeo com seus amigos para que eles saibam mais sobre como a inteligência artificial e o algoritmo podem ser cada vez mais impactantes. Ele pode, de repente, ter visto toda essa polêmica do Matt Damon e querer saber como isso se enquadra melhor e entender um pouco mais desse conceito. Então vai lá, compartilha com seus amigos, eu tenho certeza que eles vão gostar bastante. E essa questão do algoritmo ela é muito relevante e importante, porque vale lembrar que existe essa teoria de que Stranger Things, a série da Netflix, ela foi justamente criada com um algoritmo. Ele identificou que as pessoas gostavam de assistir filmes dos anos 80 por conta da nostalgia, toda aquela trama envolvendo, as músicas e até mesmo a questão dos mistérios e do sobrenatural. E com base em tudo isso, eles produziram essa série fast food, vamos dizer assim, para que as pessoas tivessem um amontoado de tudo aquilo que era interessante para elas. Mas assim, só uma teoria, né? Ou será que não? E ainda sobre o uso de inteligência artificial, é interessante a gente ver como que isso valia para mais modelos, como que isso funcionava antes também. E vale lembrar que antigamente existia esse pensamento de que a inteligência artificial ela era uma inimiga. A gente tinha produções como o Exterminador do Futuro, por exemplo, que colocavam a inteligência artificial como o grande vilão. Até porque ela era aquela coisa que ia contra os humanos, essa batalha entre a inteligência natural e a inteligência artificial, como a inteligência artificial pode destruir a humanidade em questão de segundos, as máquinas como um todo, mas parece que os tempos mudaram. A inteligência artificial ela não é mais uma inimiga, na verdade ela é a melhor amiga das produções. A gente tem exemplos práticos de como ela foi utilizada. A gente teve inclusive filmes que participaram de premiações internacionais importantes, recebendo indicações e até levando alguns prêmios para casa. Vale lembrar que em Brutalista, eles utilizaram a inteligência artificial justamente para retocar a voz dos personagens, retocar ali o sotaque de cada um deles para que eles falassem melhor tal língua. E até mesmo em Emília Pérez, que eu sei que não é o melhor exemplo de um filme bom, mas também foi utilizado inteligência artificial para refinar a voz da protagonista, para que ela alcançasse tons maiores ali nas cenas musicais. Então, na realidade, a inteligência artificial ela não é mais uma questão de e se e quando, e sim como. A gente pode colocar a inteligência artificial na pré-produção para a criação de roteiros, para a criação, de repente, de storyboards e até mais algumas coisas para, de repente, selecionar o elenco do filme. Ou a gente pode utilizar na pós-produção, como foi o caso desses filmes, utilizando para retocar voz, para efeitos especiais, para iluminação e demais coisas. Eu acho que a polêmica não é mais uma questão de se a inteligência artificial pode ajudar ou não, mas sim até onde ela pode ajudar e não afetar aquilo que a gente chama de arte. O quanto é aceitável você utilizar a inteligência artificial dentro das suas produções. Porque, querendo ou não, você vai tirar um pouco o peso humano daquilo que você está fazendo. Atenção a alguns detalhes que geralmente um humano pode perceber e até outras coisas. Ela pode ajudar a acelerar uma produção e até corrigir falhas de pós-produção. Mas será que ela pode ser utilizada tanto assim na pré-produção, como para gerar roteiros? Vai lembrar que recentemente a gente teve a greve dos roteiristas que lutavam justamente contra o uso de inteligência artificial para a criação de roteiros. Até porque quando você vai contar uma história, escrever um roteiro, você não está contando uma história aleatória, você está colocando a sua criatividade em prática. Aquilo que você sente, aquilo que você pensa para que mais pessoas possam consumir isso. Isso tem um valor muito importante para a produção de arte. Será que vale a pena colocar tanto projeto de algoritmo utilizando a inteligência artificial para essas produções? Porque agora a gente já sabe que as produções não estão sendo mais pensadas para quem realmente quer assistir o filme pela arte, mas sim para quem quer assistir o filme sem prestar atenção no filme. Isso é muito perigoso. Isso, na verdade, pode afetar ainda mais a forma como os próximos filmes vão ser produzidos. Ah, mas qual que é o impacto que isso vai gerar dentro da produção cinematográfica? Cara, é muito grande.
porque a gente não tá falando só de filmes necessariamente, mas filmes, séries, desenhos e demais outros conteúdos que podem ser utilizados através de mídia de entretenimento. Então, jogos também estão incluídos nessa. O que é importante é a gente falar que o Matt Damon ele não está necessariamente criticando a Netflix ou alguma produtora de conteúdo maior. Ele está apontando a forma como mudou-se o comportamento e a forma como as pessoas consomem conteúdo hoje em dia. A gente sabe que assistir filme hoje em dia já virou uma coisa completamente diferente. Você pode assistir um filme no celular enquanto você está indo para o trabalho, enquanto você está no transporte público. Às vezes até as crianças assistem filmes no carro. Então, a gente sabe que existe toda uma diferença. E a indústria, basicamente, está se adaptando e se moldando para essa nova forma. E o Matt Damon não está necessariamente dando um aviso do que pode acontecer. Ele está simplesmente alertando exatamente o que está acontecendo e como a gente pode se preparar para isso. Porque já é uma realidade. O que o Matt Damon tá falando é que o público tá consumindo cinema basicamente como se fosse fast food. Isso já foi comentado inclusive pelo Martin Scorsese, né? Ele falou que agora as pessoas estão indo pro cinema para ver um parque de diversões e não necessariamente a arte. Claro que eu não concordo 100% com o Scorsese. Eu acho que ainda existe em alguns filmes, até porque a crítica dele foi mais direcionada para filmes de heróis, a produção artística, o interesse realmente na arte. Mas quando a gente começa a falar dos filmes produzidos por algoritmo, isso já muda. E eu vou até abrir aspas aqui pro Matt Damon. Cinema no streaming virou quase um show de TV. E estamos perdendo a arte de contar histórias bem. O que ele quis dizer com isso? É que os streamings, principalmente, que agora são os maiores produtores assim, de conteúdo, de entretenimento, para cinema, séries e tudo mais, eles estão produzindo coisas cada vez mais apelativas, genéricas e que atraem mais atenção. Porque a briga agora é competir tempo de tela. E como você mantém o tempo de tela? Você tem que manter a pessoa engajada. E a competição não é só entre os streamings, a competição é com outros aplicativos. É com o Twitter, é com jogos, é com o Instagram, é com o próprio YouTube. E isso realmente muda completamente a forma das produções serem feitas. Que a gente precisa estar 100% chamando a atenção, de forma rápida, de forma que realmente as pessoas não fiquem trocando telas. Tá, e a inteligência artificial, ela realmente agrava isso? Ela realmente é uma problemática dentro desse sistema? Bom, quando ela começa a escrever roteiros, reforçar diálogos, fazer todo um trabalho de pós-produção e substituir o trabalho humano, que é aquilo que transforma a arte em arte, eu acho que ela passa assim a ser um problema. Porque você não sabe se o que você está consumindo é realmente um filme, a intenção de um diretor e de um roteirista de contar a história, ou é só um bolo de tudo aquilo que já foi feito antes para agradar uma massa maior. Será que isso é positivo? Eu, particularmente, acho que não. E, no fim, a gente fica se perguntando, tá, necessariamente de quem é a culpa? Porque o algoritmo, basicamente, está trabalhando para agradar o público. Ou será que o público está trabalhando a favor do algoritmo? Aquela questão, que veio primeiro, ovo ou galinha? E a gente fica sem saber exatamente. A indústria que está se adaptando para isso não está necessariamente errada, eles estão focando no lucro, estão focando no dinheiro, maiores bilheterias, maiores engajamentos. E a grande massa acaba recebendo exatamente aquilo que quer, conteúdo baseado no que elas gostam. Mas quanto isso afeta também o outro lado das produções da visão artística? É difícil saber quem está errado, quem está certo, quem é o grande culpado. Fica o questionamento. Mas e aí? A gente está criando filmes para celulares em movimento ou para mentes paradas na cadeira com a cara colada na tela? E você? O que você acha? Você acha que o streaming e a inteligência artificial estão matando a forma tradicional de produzir cinema ou eles simplesmente estão forçando a inovação? Deixa a opinião aí de vocês nos comentários, porque eu tenho certeza que esse debate está começando só agora, ele vai escalar muito mais. Mas lembra de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos e compartilhar esse vídeo com os amigos também para a gente aumentar essa discussão e confirmar cada vez mais a opinião das pessoas. Acho que é importante a gente saber o que cada pessoa acha e como isso pode ajudar a gente melhorar as produções de alguma forma, ou quem sabe piorar. E é interessante a gente falar sobre a Netflix nesse conceito porque a Netflix já investiu milhões e milhões de dólares em filmes genéricos que não são tão bons, e se você quiser saber quais são eles, só você clicar nesse vídeo aqui. Aqui eu falo alguns filmes que custaram milhões de dólares, mas que não são tão bons assim. E é importante a gente também ressaltar o quanto o cinema mais íntimo e mais pessoal reforça o modelo artístico de produção de cinema. Eu acho que isso está acontecendo cada vez mais no cinema nacional, a gente está vendo essa ascensão. E eu acho que é interessante vocês verem esse vídeo aqui, onde eu falo sobre os filmes nacionais que poucas pessoas falam, mas que são muito bons. E é isso, pessoal. Eu sou o seu Santiago e até a próxima.